E meu texto está no Salmo 103 mesmo. É aqui que a gente vai continuar. O Salmo 103 é um salmo davídico, ou seja, ele é de Davi. Na semana passada eu falei sobre a aliança de fidelidade de Deus para com Davi. Deus disse a Israel que Deus seria fiel a Israel, porque Deus fez uma aliança de fidelidade para Davi, baseado em Isaías 55, o Deus que sacia os sedentos. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais. Na semana passada eu falei para vocês na ministração que Deus é um Deus criativo, que Deus é um Deus criativo, e o nosso Deus, sendo um Deus criativo, Ele dá aos seus filhos também habilidades criativas, e a criatividade de Deus é transferida a nós. Deus envia a nós criatividade, espírito empreendedor, mente inteligente, sabedoria para lidar com situações complexas, para lidar com problemas complexos. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê que Davi, ele sabe lidar com situações complexas, sabe lidar com problemas difíceis. E nesta noite eu quero caminhar com você um pouco no Salmo 103, porque Davi é esse homem sensível à voz de Deus, sensível, um coração sensível ao Senhor, sensível a Deus. E como é que nós sabemos que Davi era sensível a Deus? Pelos escritos dele, pelas músicas que ele escreveu, pelas palavras que ele escreveu. Quando você olha a construção do templo, e Davi tinha um forte interesse em construir o templo, mas Davi estava limitado a construir o templo, porque Deus é um Deus santo, santo, santo. E Davi era guerreiro e tinha suas mãos manchadas por sangue. Então ele foi limitado por Deus quando ele queria construir o templo, e Deus disse: você não vai construir o templo, eu estou te limitando para a construção do meu templo por causa das suas mãos, porque você foi guerreiro e ficou com as mãos manchadas de sangue. Você pode fazer muitas coisas, mas o templo você não pode construir. E nós percebemos nesta fala de Deus que Deus não nos dá tudo que a gente quer, e que nós não podemos fazer tudo que vem à cabeça, porque algumas coisas são extremamente mais sérias do que pensamos. Deus não mistura o sagrado com o profano. Água e óleo não se misturam. Podem estar dentro da mesma vasilha, não se mistura. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é de Deus. O Senhor te comprou, te resgatou por um preço muito caro. Sua vida não dará certo em nenhum outro lugar, a não ser nos santos dos santos, na presença manifesta de Deus. E você precisa ter isso como verdade absoluta e inquestionável. E então, quando o salmista vai escrever o Salmo 103, ele diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma,
e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Se existe uma coisa muito comum para nós nos dias atuais, é que nós muitas vezes esquecemos das bênçãos de Deus. Todos os dias rigorosamente Deus manda milhares de bênçãos para você. Algumas você nem percebe, algumas você nem se dá conta, mas às vezes, por estarmos em uma terra maligna, um mundo maligno, um mundo que tem espinheiro, que tem coisa ruim, uma coisa ruim acontece no decorrer do dia, e essa coisa ruim ganha mais valor do que as bênçãos enviadas. Nós temos facilidade em esquecer as coisas boas, mas não temos tanta facilidade em esquecer as coisas más. Muitas vezes a nossa cabeça fica marcando passo no mesmo lugar. A pessoa te faz o bem durante 5 anos, durante 10 anos, ela está te fazendo bem, mas um único dia que ela te fez alguma coisa má, você esquece todo o bem que ela fez durante 10 anos. Nós temos tendência, irmãos, de destacar o que é mal, mas Deus não é assim. Deus é o oposto disso. Deus é o oposto disso. E o salmista foi enfático e disse: não esqueça de nenhuma das bênçãos de Deus. O ar que você respira, sapato que você calça, as vestes, um telhado sobre a sua cabeça, o pão que você come, a água que você bebe, uma cama para deitar, uma cadeira para sentar, um abraço que você recebe, um sorriso, um bom dia, seja bem sucedido, são bênçãos de Deus, mas nós esquecemos dessas bênçãos. Existem as bênçãos cotidianas. Por exemplo, talvez você não se deu conta de que o orvalho caiu na noite passada. Você não está muito familiarizado com o orvalho, porque nós estamos vivendo numa cidade, selva de pedra, cheio de asfalto para tudo quanto é lado. Você não é do interior, você nunca andou naquele caminhozinho da roça de manhãzinha para perceber o orvalho. Então você não se deu conta de que o orvalho caiu durante a noite, mas o orvalho caiu durante a noite. Pastor, como o senhor sabe disso? Eu olhei para o mestre Álvaro, e lá tinha uma nuvem, e aquela nuvem era símbolo do orvalho que havia caído durante a noite. Mas nós não agradecemos a Deus pelo orvalho que caiu, mas Ele refrescou a terra. Não choveu, mas caiu o orvalho. Da mesma forma que o orvalho caiu, a graça caiu, o amor de Deus caiu, o perdão de Deus caiu. Você não percebeu, você não celebrou. Tudo que você não celebra vai para o túmulo. Mas o salmista diz: não esqueça das bênçãos de Deus. Você está aqui hoje, é uma bênção de Deus. E nós temos um exemplo claro disso. Quando eu estive no hospital hoje à tarde, o Paulinho disse para mim: pastor, o que eu mais queria era estar na igreja. O que eu mais queria era estar na igreja hoje. Disse para ele: você não vai estar na igreja, mas nós vamos mandar o culto até você. Obrigado a Deus pela nossa equipe de mídia. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida deles. Às vezes eu chego em casa, uma pessoa lá dos Estados Unidos me manda uma mensagem, diz: pastor, acabei de assistir o culto, fui tremendamente abençoado. Às vezes eu chego em casa, uma pessoa lá de Portugal me manda uma mensagem, diz: pastor, acabei de assistir o culto, fui tremendamente abençoado. Porque alguém está trabalhando para isso. Você pode entrar lá na nossa página e acessar dezenas de mensagens.
Tem mensagens enriquecedoras. Todas as vezes que eu quero ser abençoado, eu entro lá e eu ouço as minhas pregações. E Deus fala muito comigo. Às vezes eu choro, porque eu sei que é o Senhor quem está fazendo isso. Nós temos tendência de esquecer das bênçãos de Deus, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, não esqueça das minhas bênçãos, não esqueça que eu já te abençoei. Talvez você só está passando por um momento difícil, talvez você está atravessando um tempo de deserto e sequidão, talvez é apenas uma estiagem que você está passando, mas isso não define você, isso não determina quem você é apenas um momento. Na verdade você é um filho abençoado, na verdade você é uma filha abençoada, só está passando por um momento difícil, e esse momento difícil não define você. Esse tempo de crise não define você. Esse tempo de dificuldade não determina quem você é. Isso é apenas um momento, porque na verdade, você é um abençoado do Senhor. Você é uma bendita filha de Deus. E se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não será abençoado, você já é abençoado. Você não será, você já é. Você não será, você já é. Você já foi. Mas pastor, por que eu não estou vivendo isso? Porque você esqueceu. Só isso. Você esqueceu que você é abençoado. Satanás não pode te derrotar. Os demônios não podem te derrotar. A doença não pode te derrotar. A sepultura não pode te derrotar. Eu sei do que eu estou falando. Versículo de número 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Você pode dizer amém? Ele perdoa todos os seus pecados, amém? Ele perdoa todos os seus pecados, amém? Recebe essa palavra. Oh, aleluia. É Ele que cura todas as suas. Diga: todas as doenças serão curadas. Diga: todas as doenças serão curadas. Quando a Bíblia diz todas, é todas. O câncer será curado, a dor de cabeça será curado, a dor na coluna será curado. Todas as doenças serão curadas pelo poder do nome do Senhor. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus como ela de fato é, mas nós fazemos concessões. Mas o problema não está em Deus, porque Deus é grande, Ele é poderoso, e Ele cura todas as suas doenças. Todas as suas doenças. Não aceite a doença no seu corpo, lute contra ela, enfrente-a. Se o mal está querendo te atacar, não aceite, lute contra ele. Você tem uma arma poderosa, o nome do Senhor. Não baixe a cabeça. Você está numa guerra, e na guerra nós temos que usar as melhores armas. Versículo 4. É Ele que resgata a sua vida da sepultura. É Ele que resgata a sua vida da sepultura. Pastor, esse é um dos momentos mais difíceis da vida. É verdade. Quando nós vamos para um velório, o momento mais difícil para as pessoas que estão enterrando seus parentes é quando vai colocar ali a pessoa debaixo. Mas eles esquecem desses salmos. Esse salmo diz que Deus te resgata da sepultura.
Oh, irmãos, nós não podemos esquecer disso. Pastor, ainda que você vá para a sepultura, Deus vai te resgatar da sepultura. É Ele quem te coroa de bondade, de compaixão. É Ele quem enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Talvez você que já passou 200, né? Mas está dizendo, juventude, pastor. Quem dera a minha juventude. Meu irmão, ser jovem é um estado de espírito. A Bíblia diz que do jeito que o homem imagina a sua alma, assim ele é. Se você se imagina fraco, então serás fraco. Mas se você se imagina forte, então serás forte. Se você se acha bonito, então é isso que será bonito. Pastor, hoje estou me achando feio, então vamos dar um jeito nesse negócio. Porque você não pode ficar assim. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Irmãos, Deus manifesta seus caminhos. Ele revela seus caminhos. Para cada caso, para cada situação, para cada problema que nós enfrentamos, Deus tem os seus caminhos, os seus jeitos. Mas Ele não revela apenas os caminhos, Ele revela também os seus feitos. Ele não é um Deus apenas que mostra o caminho, mas Ele é um Deus que faz milagres. Ele faz milagres. E se necessário for, Ele abre a sepultura e te tira da sepultura, e Ele te dá renovo. Pastor, eu posso voltar a ser vibrante? Claro. Eu posso voltar a ser jovem? Claro. Eu posso voltar a ser forte? Claro. Em Deus há força. Eu não vou avançar muito, mas você sabe que a águia, de tempos em tempos, a águia passa por um processo de renovação. Quando ela percebe que as suas garras já não estão mais pegando a presa, quando ela descobre que o seu bico não está mais cortando, então ela entra num tempo de renovo. Ela vai para um penhasco muito alto e ela fica ali por um tempo. Ela bate o seu bico na pedra, arranca o seu bico. Ela arranca suas garras para nascer bico novo, garra nova. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Deus é aquele que te renova, que te dá ferramentas novas, estratégias novas, caminhos novos. Ele faz maravilhas em sua vida. Os homens dizem que está acabado, mas Deus diz: eu estou começando algo novo. Os homens dizem: não tem jeito, mas Deus diz: eu sou aquele que te renova e te abençoa e te enche de bens. Mas às vezes a nossa mente pobre não quer aceitar as riquezas de Deus. Às vezes a nossa mente cheia de acusações não quer aceitar as bênçãos de Deus, e nós preferimos acreditar na mentira do diabo. E foi por isso que eu comecei o culto dessa noite no versículo 9. Mas no versículo 8, antes do versículo 9, está escrito que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele é amor. Ele ama seus filhos, Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua vida. Mas muitas vezes nós ficamos debaixo do jugo da acusação. Mas está bem claro para o culto desta noite que o nosso Deus não acusa sem cessar. Quando Ele faz algum tipo de aviso a nós,
é para nos curar, nos sarar, nos libertar. Mas o inimigo não, o inimigo fica o tempo todo nos levando ao calvário da acusação, e nós temos que nos livrar disso. O nosso Deus é um Deus que não fica ressentido para sempre. Muitas pessoas pensam que Deus está bravas e triste com elas. É um engano. É um engano. Pastor, o senhor quer dizer que Deus não fica bravo? Não, Deus fica bravo. Só que Ele não fica bravo para sempre. Logo, logo, a ira dele passa. Por que a ira dele passa? Porque o amor dele é muito grande. Muito grande. Então a ira passa. Versículo 10: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus está pegando as suas transgressões nesta noite e afastando elas para longe de você. Pastor, como é que eu posso entender isso? Para onde é que Deus levou as transgressões? Bom, é a diferença do Oriente do Ocidente. Tá bom? Tão longe que você não vai conseguir vê-las nunca mais. Pastor, para onde vai as minhas transgressões? Para o mar do esquecimento. Pastor, e quem é que fica me acusando o tempo todo? Não é Deus. Não é Deus. Agora eu vou encerrar. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão. Como um pai que ama, um pai que abraça, um pai que cuida, assim é o Senhor. Ele é um pai para você. Ele não é apenas um Deus, Ele é um pai. Mas Ele é Deus, mas Ele é pai. E muitos de nós entramos na presença de Deus apenas como Deus. Mas Ele é Deus, mas Ele é pai. E às vezes nós temos dentro de nós uma imagem de um pai terreno, farrista, mulherengo, que fala e não cumpre, que sai para comprar carne para o almoço, fica no bar bebendo a tarde inteira, amanhã seguinte, a noite toda. E aí nós temos essa imagem de um pai errado, alcoólatra, um pai carrasco, um pai que castiga sem dó nem piedade. E nós viemos para Deus e pensamos que Deus também é assim, e não é. Aí Deus disse: eu não sou esse pai. Eu não te acuso para sempre. Eu não te acuso sem cessar. Eu sou um pai que se compadece. E nesta noite, Deus está chamando você para ser o filho que corre para os braços do Pai. Pastor, e as minhas transgressões? Ele afastou-as de você hoje. Recebe essa palavra. Ela é para você. Recebe essa palavra. Ela é para você. Pastor, mas as doenças são terríveis. Deus cura as doenças. Pastor, mas os pecados são terríveis. Deus perdoa os pecados. Pastor, mas as acusações são terríveis. Deus não te acusa. Ele te perdoa.
Ele te cura, Ele te restaura, Ele te coloca de pé, Ele te abraça. Se coloque de pé.